Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Fé e Consciência. Meu nome é Welles. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre os 10 mandamentos. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para que o YouTube possa recomendar para você os vídeos e deixa aquele like para ajudar aí nós que somos criadores de conteúdo. Mas sem enrolação, vamos direto aí para o assunto. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante do Criador. O que é que isso significa? Deus detesta idolatria. E eu vou tentar discutir já os dois juntos. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então veja só, Deus é o único digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você faz alguma coisa e que você tem prosperidade naquilo ali, nós temos que glorificar a Deus. A honra é dele, ele que abre as portas para a gente, para que as coisas aconteçam de boa na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas se vangloriam, às vezes as pessoas se declaram deuses. Então faz alguma coisa que deu certo e fala, foi por mim, eu que me esforcei. Jesus fala que nós não temos capacidade nem para fazer nascer um fio de cabelo na nossa cabeça. Temos capacidade de dar a vida em nós mesmos. Quem dá a vida e tira a vida é o Criador. Então, toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele. Em toda e qualquer situação, temos que agradecer ao Pai por tudo. E em seguida, não devemos ter ídolos. E aí você entenda ídolos como você quiser. O fato é que na Bíblia aqui, no contexto como era antigo, as pessoas faziam muita escultura de bezerro, de sapo, e adoravam, se ajoelhavam e veneravam. Prestar culto, pedir as coisas para ela, e Deus não aceita isso. No entanto, entenda que hoje em dia também há muitos outros ídolos que podem ser contemplados aqui nesse contexto, em que as pessoas trocam a glória de Deus para glorificar, por exemplo, o dinheiro, glorificar aí pastor, glorificar aí cantor. Então, há uma idolatria aí exacerbada nos dias atuais que a gente pode enquadrar aqui, porque o segundo mandamento ele fala exatamente de idolatria. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Para os hebreus, Deus é uma figura tão santa, mas tão santa, que, por exemplo, as ferramentas que eles utilizavam para escrever as escrituras e que de alguma maneira escrevia o nome do Criador, eles não usavam para mais nada. Nós estamos falando aqui da santidade de Deus. Nós não podemos tocar na santidade de Deus. Então é muito comum hoje em dia, principalmente na nossa língua, a gente, sei lá, dar um tropeção e falar, ai meu Deus, dá um tropicão, ai meu Deus. Qualquer coisa que acontece, a gente vai lá e fala a palavra Deus no meio, como se fosse uma coisa banal. E isso é o que está falando para a gente não chamar o nome do nosso Senhor Deus em vão, porque o nome dele é santo, Deus é santo. E a gente não pode misturar Deus com as coisas profanas. Isso é muito importante. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento aqui ele é bem interessante porque ele aparece em dois contextos na Bíblia. Em um dos contextos, tenta explicar a guarda do sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas em um outro contexto na Bíblia, os judeus, no caso o povo hebreu, na verdade, eles deveriam guardar o sábado, porque Deus tirou aquele povo do Egito. Então, em memória disso, eles tinham que guardar o sábado para lembrar que eles foram escravos no Egito. Mas, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai entender o significado desse quarto mandamento, que ele é extremamente interessante o significado. Ele fala de gratidão. Ele fala de sermos gratos a Deus. Então, quando a gente olha no contexto que fala que Deus tirou o povo do Egito, está se falando de gratidão. Ou seja, olha, vocês ficaram lá reféns 400 anos, 1000 anos, 2000 anos, não importa, percebe? Você estava refém de alguma coisa e Deus foi lá com mão forte e tirou aquele povo da escravidão. Vocês agora não precisam mais trabalhar de domingo a domingo, é isso que está falando lá. Ou seja, as pessoas, por serem escravos do trabalho, eram escravos do trabalho, né? Já que o faraó obrigava eles a trabalhar para produzir. Então, eles tinham que fazer aquilo ali
todos os dias, a pulso mesmo. Mas Deus tirou aquele povo com mão forte. Então agora vocês não são mais obrigados a ter que trabalhar demais. Então por que vocês vão fazer isso? Então Deus fala para aquele povo: vocês trabalharão 6 dias e um dia vocês vão descansar. E nesse descanso vai ser um dia que vocês vão abençoar e glorificar ali para Deus. Então, nesse dia, suas ações vão ser voltadas para glorificar o Senhor. Da mesma forma, vocês vão encontrar na passagem bíblica essa questão do número 7 várias vezes, não só na questão do dia da semana, trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Mesma coisa, vai colher 6 anos, no 7º ano a terra vai descansar. Tá vendo? Deus abençoou o 7º dia. Quer dizer que sempre é necessário a gente tirar um dia para descanso, porque a gente não deve viver em função do trabalho. Porque antes no Egito, o povo vivia em função do trabalho. Era assim que fazia. Só ia comer no dia se trabalhasse. Eles estavam. Mas Deus fala que não. Deus te dá o que comer. Você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Então, você vai trabalhar, mas você vai chegar em casa, você vai descansar, sem se preocupar com o que vai comer amanhã. Está se falando de gratidão. O quão você realmente ama a Deus e você confia em Deus. Tá vendo? Além de gratidão, se fala de confiança. Você confia em Deus? Você confia que você não precisa se preocupar que amanhã vai ter o alimento na sua casa? Obviamente Deus abriu uma porta de trabalho para você, então você vai trabalhar, vai fazer o seu melhor, mas você vai chegar em casa e vai ficar tranquilo, sabendo que Deus está guardando a sua casa, a sua família. É isso que fala o 4º mandamento. 5º mandamento: honrar a teu pai e tua mãe. Um mandamento extremamente importante, porque a Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados sobre a terra. Nesse caso lá o contexto é o contexto, né, da terra lá de Canaã, ok? Mas veja a espiritualidade que está aqui. A gente está falando de gratidão também aos nossos pais, porque na figura de Deus aqui na terra, quem representa o pai aqui na terra é a figura do nosso pai, que é quem cuida da gente quando a gente é indefeso, é quem alimenta, é quem busca abrir todas as portas para que a gente possa construir uma vida própria. Então, em algum momento, perceba, os nossos pais vão precisar da gente também. Então, a gente tem que honrar nosso pai durante a vida, não desonrar a família, não defender a honra da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, mas, mais que isso, ter gratidão. No momento da necessidade deles, é obrigação do filho, dos filhos, cuidar do pai na necessidade, cuidar da mãe na necessidade. Então, esse mandamento, ele fala de gratidão também aos nossos pais, porque a figura do pai e da nossa mãe, ela representa a figura de Deus aqui na terra para a gente. Então, nós temos que amar o nosso pai, a nossa mãe. Nós devemos fazer tudo o que podemos para ajudá-los, principalmente na velhice, que é quando diz o ditado, né, que a gente é bebê 2 vezes, quando nasce e quando envelhece. Quando nós somos bebê, nossos pais cuidam da gente. Quando nossos pais envelhecem, nós cuidamos deles, tá? Então, honrar pai e mãe não é só simplesmente falar de boca. Ah, que eu amo meu pai, que eu não quero que fale mal do meu pai. Não é isso. Honrar seu pai e sua mãe é honrar financeiramente também quando for necessário. Ajudar eles. Não matarás. 6º mandamento. Tá? A tradução correta aqui seria não assassinarás. Eu insisto muito nisso porque Deus nunca tirou a liberdade do homem de se defender. É necessário a gente entender que nós temos que viver uma vida santa, buscar viver em comunhão com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nossos colegas, mas às vezes pode acontecer alguma situação em que você é obrigado a se defender. Esse versículo, ele tá dentro da questão de amar o próximo. Você não tem que viver buscando o mal de ninguém. Jesus fala que correto é a gente orar para os nossos inimigos e não pedir maldição para eles. Então tá claro aqui que é o não matarás. Mesmo alguém que não gosta de você, que te odeia, você tem que orar para ela. Você não tem que arquitetar nada contra ela. Não adulterarás, o 7º mandamento. Esse mandamento também é muito interessante porque Jesus deu um novo significado para ele. Jesus falou que o adultério não é só quando o homem ou a mulher tem uma relação sexual fora do casamento. O adultério também é quando um homem, independente de ser casado ou solteiro, ele olha para uma mulher, e vice-versa, uma mulher para um homem, com desejos sexuais. Então, Jesus fala que o homem ali,
aqui no sentido genérico, já adulterou no próprio coração. 8º mandamento, não furtarás. Quando você pega algo de alguém, você já parou para pensar que o que você desperta nela? Geralmente, ódio, que é o oposto que Jesus mandou ter, amor. Jesus falou, amar a teu próximo como a ti mesmo. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você colocar alguém injustamente na prisão, por exemplo, ou acusar alguém de algo que ela não cometeu, é uma atitude mal. Você vai estar gerando nela também sentimentos ruins. Além de você estar prejudicando toda a vida de uma pessoa. Então veja, que amor há em uma pessoa que faz com que outra pessoa se prejudique em algo que não cometeu. Esses mandamentos, incluindo o 10º, que é não cobiçar as coisas do próximo, a mulher, os bens, não importa. A cobiça, se desejar o que o outro tem, no sentido de ser capaz de ir lá tomar da pessoa, ou de fazer alguma coisa para a pessoa se dar mal, para você poder ficar com as coisas dela, você está infringindo o principal, que é você amar o próximo. E, fazendo agora uma analogia mais curta dos mandamentos que Cristo conseguiu cumprir, ele falou, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar ao próximo, como a ti mesmo. O que é amar a Deus? A gente já falou que é glorificar o nome de Deus em tudo que a gente faz. Mas, verdadeiramente, o que é amar a Deus? Perceba que as coisas se ligam. Amar a Deus é amar ao próximo. Isso porque, se você amar ao próximo, você está obedecendo a Deus. E quando a gente fala de amar a Deus, a gente fala de obediência. A gente ama a Deus quando a gente obedece. Um filho ama o pai quando ele obedece ao seu pai. Isso é amar a Deus. Agora, mais que isso. Em Tiago, no livro de Tiago, fala uma coisa que eu acho sensacional. Uma coisa que eu guardo comigo há alguns anos desde que eu li. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama teu próximo, ele não ama a Deus. E isso é pelo seguinte, se tu não amas teu irmão que tu vê, como tu podes amar a quem tu não vê? Se tu não amas teu irmão a quem tu vê, como podes amar a Deus a quem tu não vê? Percebe que a junção que Cristo fez dos 10 mandamentos, a compilação, o fruto dela, o direcionamento dos mandamentos, sempre foi amar ao próximo. Por isso que o pecado, na verdade, significa desobediência, porque aquele que obedece cumpre os mandamentos, aquele que obedece ama o próximo. Se você ama o próximo, como você ama a você mesmo, você não vai fazer nada de ruim para uma outra pessoa, porque você não faria para você. Tá bom, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço.